Fala, galera, beleza? E aí, como é que vocês estão? Preparados para a aula de hoje? Como é que tá o tempo aí na cidade de onde você está assistindo? Aqui em São Paulo hoje está muito frio, mas vamos lá, mesmo com frio, bora! Então vamos lá, o tema da aula de hoje a gente vai falar sobre período regencial, que foi de 1831 a 1840. Primeiro a gente tem que entender por que esse período se chama desta forma. Então vamos lá. O período regencial foi um período que fez parte do Império Brasileiro, tá? E ele se localizou entre o primeiro e o segundo reinados, tudo bem? Ele foi marcado pela ausência centralizadora do imperador. E segundo a Constituição de 1824, um grupo de regentes assumiria o Brasil até que Dom Pedro alcançasse a maioridade, tá? Ele nasceu em 2 de dezembro de 1825. Isso significa dizer que em 1830, quando o pai dele, Dom Pedro I, volta para Portugal, ele tinha apenas 5 anos de idade, tá? E ele fica no Brasil, né, com 5 anos, e Dom Pedro ele volta para Portugal, Dom Pedro I, com a madrasta de Dom Pedro II, né, a Amélia de Lutzenberg, e a mãe do Dom Pedro II, que era a Imperatriz Leopoldina, ela já tinha falecido, tá? E aí, com isso, ele foi criado aqui no Brasil e foi chamado como o órfão do Brasil, né? Ele ficou conhecido como o órfão do Brasil. E o primeiro grande mestre do Dom Pedro II foi o José Bonifácio de Andrade e Silva, tá? E desde pequeno ele foi treinado, ele foi doutrinado para assumir esse trono. Então ele tinha uma rotina bastante rígida, né? Ele aprendeu filosofia, história, política, retórica, ele falava francês aos 12 anos de idade, ele já lia e traduzia o inglês, então ele tinha uma disciplina muito forte, tá? Porque ele sabia que em algum momento ia assumir esse trono. E ele foi criado aqui pelos funcionários do Palácio, tá, de São Cristóvão, por professores e tutores. Até aí, tudo bem? Vamos lá, pessoal, continuando. Qual era o contexto político do Império Brasileiro? Né? Existiam vários grupos políticos aqui no Império, e cada um deles tinha um projeto diferente para o Brasil, tá? Quais eram esses grupos? Tinham os restauradores, os conservadores, os liberais e os liberais exaltados. E a gente vai falar sobre cada um deles, tá? Vamos começar falando sobre os restauradores. Então, o grupo dos restauradores, eles também eram chamados de caramurus. Por quê? Porque eles disseminavam as suas ideias no jornal chamado O Caramuru, beleza? E o que eles queriam? Eles queriam a volta de Dom Pedro I para o Brasil, tá? Ou seja, eles queriam restaurar o primeiro reinado. Queriam de volta Dom Pedro I aqui no Brasil, tá? E esse grupo, ele era formado por quem? Né, pelos grandes comerciantes portugueses que estavam radicados aqui no Brasil, tinham altos funcionários públicos, né, de alto escalão, e também os militares. Tá? Esse grupo ele existiu até 1834. O que aconteceu em 1834 para esse grupo apagar? Aconteceu a morte de Dom Pedro I lá em Portugal. Né? Ele falece aos 35 anos de tuberculose. Então, se Dom Pedro faleceu, não tem mais por que existir esse grupo, já que eles queriam a volta de Dom Pedro. Morreu, o grupo acabou. Tá? Uma curiosidade é que o Dom Pedro I, para a gente aqui no Brasil, lá em Portugal, ele é chamado de Dom Pedro IV. Tudo bem? Vamos para o próximo agora. Agora a gente vai falar sobre os conservadores. Agora nós vamos falar sobre os conservadores. Os conservadores eram também chamados de saquaremas, em referência à cidade de Saquarema, no Rio de Janeiro. E o apelido surgiu porque tinham muitos políticos com influência lá e com muitas posses de terras naquela região de Saquarema. Tá? Então os conservadores passaram a ser chamados também de saquaremas. E eles eram formados por quem? Pela elite agrária e pelos escravocratas. O que eles defendiam? Centralização do poder, com maior poder para os regentes e para a capital, que na época era o Rio de Janeiro. Beleza? E tinha os liberais. Os liberais, eles também eram chamados de luzias.
em referência à batalha que aconteceu em Santa Luzia, em Minas Gerais, tá? Os liberais mineiros foram derrotados pelas tropas imperiais e, a partir desse momento, todos os liberais passaram a ser apelidados de Luzias. Eles também eram formados pela elite agrária e também pelos escravocratas. E o que eles defendiam? Maior autonomia das províncias. Então era o contrário dos conservadores. Mas tem uma frase muito famosa e que já foi objeto de muitas provas, tá? Que diz assim: nada mais parecido que um Saquarema do que um Luzia no poder. Então, geralmente as provas pedem o quê? Cite uma semelhança e uma diferença entre os Luzias e os Saquaremas. Ou você pode ver, cite uma semelhança e uma diferença entre os liberais e os conservadores, tá? Então, assim, qual era a grande diferença? A gente viu que os Saquaremas eram conservadores, eles defendiam maior centralização do poder. E os Luzias, que eram os liberais, eles defendiam o quê? Maior autonomia das províncias, tá? Qual era a grande semelhança? Que ambos os partidos eram formados pela elite agrária e também pelos escravocratas. O que isso quer dizer? Eram formados pelo mesmo grupo social. Portanto, eles não faziam questão que mudasse a ordem social, que mudasse a ordem social vigente no momento, tá? E é isso que quer dizer essa semelhança, essa é a diferença. E vocês vão arrebentar na próxima prova. Até aí, tudo bem? Vamos lá, pessoal. E tinha o último grupo, que era o grupo dos liberais exaltados. Quem fazia parte? A elite urbana, composta por jornalistas, advogados, pequenos e médios comerciantes, professores. Olha só, quem diria, o professor já fez parte da elite em algum momento. Brincadeiras à parte, os exaltados, eles eram conhecidos como radicais, né? Eles apoiavam a criação de reformas políticas no sentido de garantir autonomia das províncias, tá? O que eles defendiam? Eles defendiam o fim do poder moderador, que é aquele poder que era exercido pelo imperador, lembra? Tinha os três poderes, o executivo, o legislativo, o judiciário, e tinha um quarto poder, que era o poder moderador, que era exercido pelo imperador. Então eles defendiam o fim desse poder moderador, até porque eles queriam maior autonomia das províncias, e defendiam também o fim do cargo de senador vitalício, né? Então, assim, porque o cara chegava ao cargo de senador e ele ficava lá até a morte. Então, eles não queriam isso, tá? Alguns liberais exaltados eram tão radicais que defendiam, inclusive, a república e também o modelo federalista, né? Que é um modelo onde cada federação, ou seja, cada estado do Brasil, vai ter poder, vai ter autonomia para criar suas próprias leis, para fazer tudo sozinho. Beleza até aí? Então vamos lá. Vamos lá, pessoal. Agora a gente vai falar sobre o período da regência. Tiveram dois tipos, né? A regência trina provisória, do ano de 1831, e a regência trina permanente, de 1831 a 1834. A gente começa pela regência trina provisória. Como o próprio nome diz, foi um período provisório, né, de governo provisório, foi feito às pressas logo após a abdicação de Dom Pedro I ao trono, tá? E tentou-se manter a ordem política e social. E nenhum liberal exaltado fez parte desse arranjo político, tá? A principal realização dessa regência foi a votação da lei que regulamentava o exercício do poder moderador pelo regente, tá? E essa lei, ela fazia o quê? Com que os responsáveis pelo governo durante a minoridade de Dom Pedro II, eles fossem proibidos de declarar guerras, dissolver a Câmara de Deputados e conceder condecorações e títulos de nobreza. Por quê? Porque tudo isso antes era atribuição e exclusividade do imperador. Tudo bem? Então, pessoal, agora a gente vai falar sobre a regência trina permanente, que foi de 1831 a 1834. Ela começou a funcionar em 17 de junho de 1831, tá? Ela foi composta por Francisco de Lima e Silva, José da Costa Carvalho e João Braulio Muniz, tá? O padre Diogo Antônio Feijó, ele não fez parte dessa regência. Nessa época, ele era ministro da Justiça. Dentre as suas, vamos dizer, atitudes mais contundentes, mais famosas nesse período, foi a criação da Guarda Nacional, tá?
E a Guarda Nacional, ela era responsável por manter a ordem e combater as revoltas, funcionando também como instrumento de poder das elites locais, tá? Em relação a isso, nós temos duas curiosidades. A primeira curiosidade é que a Guarda Nacional era, na verdade, a Guarda Provincial, porque nessa época o termo nação, ela se referia às localidades. Então tinha nação pernambucana, nação paulista, nação capixaba e por aí vai, tá? A segunda curiosidade é que os comandantes dessas guardas normalmente eram senhores de terra e eles passaram a receber patentes. Daí vem o termo coronel, né, associado à elite rural. Então, assim, de onde que vem esse termo coronel se o cara não é coronel do exército? O cara, ele é um senhor de terras. Vem daí. Gente, história fantástica. Para tudo tem uma explicação. Eu posso não saber, você pode não saber, mas se pesquisar, tem uma explicação, tá? Além da Guarda Nacional, Feijó criou também, em novembro de 1832, o Código do Processo Criminal, que na verdade foi a reforma do processo criminal que já existia desde 1830. E de acordo com as novas determinações, as províncias elegiam seu próprio juiz de paz, que eram magistrados sem formação jurídica e que exerciam funções jurídicas mais menores, né? Mais leves. Então, eles acabavam trabalhando em cima de conciliações, por exemplo. Eles resolviam as disputas através de conciliações. E também poderiam criar o júri popular. Tá? Essas duas medidas de Feijó colocavam nas mãos das províncias as responsabilidades, tanto pela segurança quanto pela justiça local, tá bom? E demonstravam que até esse momento uma supremacia dos liberais moderados. E com isso esse período também foi chamado de avanço liberal. E os conservadores ficaram bravos, começaram a reivindicar mais espaço. Tá? E aí o que eles fizeram? Acabaram criando o ato adicional em 12 de agosto de 1834, que tinha como premissa o quê? Né? Manter o Senado vitalício, os presidentes das províncias continuariam a ser nomeados pelo governo central e a criação da regência una, tá? Que a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente, tudo bem? E o ato adicional, ela foi uma experiência republicana dentro do Império, tá? Com isso, as províncias acabaram ganhando mais autonomia, dentre elas o Rio de Janeiro, que no caso era a capital, tá? Agora sim, nós vamos falar sobre as regências unas. Então, assim, elas duraram de 1835 a 1840. A primeira de 35 a 37, com o padre Diogo Antônio Feijó, e a segunda de 38 a 40, entre 38 e 40, com o Araújo Lima, tá? O Feijó ele foi eleito com 47% dos votos e ele se tornou o primeiro regente uno do Brasil. No geral, ele identificava-se com os liberais, tá? E o grande problema do período foi o número de revoltas que ocorreram do governo dele e que ele teve muita dificuldade de contê-las, tá? Entre essas revoltas tem a Revolução Farroupilha, a Cabanagem e a dos Malês. E a gente vai falar sobre cada uma delas, tudo bem? Então, aí agora a gente vai falar sobre cada uma das revoltas que ocorreram durante a regência do padre Diogo Antônio Feijó, tá? Vamos começar pela Farroupilha, né? A Farroupilha, ela aconteceu entre 1835 a 1845, no Rio Grande do Sul e em parte de Santa Catarina, tá? Quem foram os líderes? Né? O Giuseppe Garibaldi, o Bento Gonçalves e o Antônio de Souza Neto. Qual foi o motivo dessa revolta? Né? Muito pela insatisfação com os altos impostos que o charque brasileiro tinha que pagar e o charque que vinha de fora não pagava imposto. Então a concorrência era desleal, as pessoas acabavam comprando o charque que não tinha imposto porque era mais barato, tá? Então esse foi o motivo. Qual foi o grande objetivo dessa revolta? Né? Eles queriam maior autonomia para as províncias, para que eles pudessem ter essa liberdade de taxar ou não, de colocar imposto ou não, e criação posteriormente da República Juliana em Santa Catarina, tá? Tem esse nome de República Juliana por conta do mês de julho, beleza? A caracterização social do movimento, quer dizer, quem encabeçava esse movimento? Era a elite rural. Então lembra, Farroupilha começa com F, F fazendeiro, tá? Bota assim. Porque assim, eram as elites pecuaristas, fazendeiros, aquelas pessoas que produziam charque, mas tinham também pessoas pobres,
E essas pessoas pobres usavam roupas muito simples, chamadas de farrapos. Por isso que tem o nome de Revolução Farroupilha, tá? Por conta das roupas dessas pessoas. Mas quem encabeçava o movimento eram os fazendeiros. Então, F, fazendeiro Farroupilha. Você lembra que fazendeiro era aquele que produzia o charque, e você vai lembrar da questão dos impostos. Tudo bem? Contra quem eles lutavam, né? Eles lutavam contra o governo imperial, que era quem taxava, quem colocava os impostos para eles pagarem. Qual foi o final dessa revolta? Foi a derrota dos farroupilhas. Tá? Então, eles perderam e acabaram assinando um acordo com o governo imperial na Paz de Poncho Verde. Agora a gente vai falar sobre a cabanagem. Então, cabanagem com C, cabanos. Cabanos eram as pessoas que viviam em cabanas nas margens dos rios. Logo, eram pessoas pobres. Então, a gente vai ver o quê? Que eram pessoas que não tinham condições, eram pessoas muito pobres, eram pessoas escravizadas. E ela aconteceu aonde? Né? No Grão-Pará, que é o atual estado do Pará. Quem liderava esse movimento era Francisco Vinagre, Eduardo Angelim e Félix Malcher, tá? Qual era o objetivo? Derrubar as autoridades provinciais e conquistar maior participação política e melhores condições de vida. Por quê? O grande motivo dessa revolta é que eles eram esquecidos, né? Desigualdade social, pobreza, o governo provincial deixava eles de lado, então eles queriam maior participação política e que o governo olhasse mais para eles, tá? Foi um movimento basicamente popular, né, pelos cabanos, as pessoas que viviam nessas cabanas, tinham indígenas, mestiços, até pessoas pobres, até escravizados, pessoas pobres, tá? Por aí vai. Contra quem eles lutavam? Contra o governo provincial, tá? E autoridades ligadas às elites locais. Qual foi o fim dessa revolta? Forte repressão e milhares de mortes, tá? E por último, a gente vai falar sobre a revolta dos malês. Então, malês começa com MM de muçulmano, tá? Então, é só para vocês fazerem essa associação, né? Então, a revolta dos malês, ela acontece em Salvador, na Bahia, no ano de 1835. E quem é que encabeçava esse movimento? Eram africanos, em sua maioria muçulmanos. Por quê? Porque eles estavam lutando para acabar com a perseguição religiosa e contra o fim da escravidão. Então, quem era que participava desse movimento? Em sua maioria, negros escravizados, negros libertos, que eram em sua maioria muçulmanos. Então, eles queriam maior liberdade para cultuar a sua fé, beleza? Contra quem eles lutavam? Contra senhores de escravos e contra as elites que queriam que essa escravidão continuasse. Então, contra as autoridades escravocratas, tá? Qual foi o fim do movimento? Também milhares de mortos e muitas pessoas foram deportadas. Até aí, tudo bem? Diante de tantas revoltas, o regente Feijó renunciou ao cargo em 19 de setembro de 37 e ele nomeou o pernambucano Araújo Lima para o seu lugar. Então ele ficou ali até terminar o mandato, que foi em 38. Em 38, houve nova eleição e o mesmo Araújo Lima venceu, com aproximadamente 70% dos votos, tá? E assim se instala a segunda regência una, que foi de 38 a 1940. E o seu governo foi marcado pela tentativa de restaurar a ordem política e social. Nesse sentido, esse momento ficou conhecido como regresso conservador, ou seja, era preciso voltar às medidas centralizadoras, tá? Diminuindo o poder das províncias e fortalecendo assim o governo central. Araújo Lima criou o Colégio Pedro II e o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, ambos no Rio de Janeiro. As medidas centralizadoras acabaram causando revoltas e assim surgiu a Sabinada. E as péssimas condições de vida, o intenso tráfico negreiro levaram à balaiada. E a gente vai falar sobre cada uma delas. Agora a gente vai falar um pouco sobre a Sabinada e a balaiada. A Sabinada ela aconteceu em Salvador, na Bahia, entre 1837 e 1838. Tá? Seus líderes foram Francisco Sabino e João Carneiro da Silva Rego. Então, Francisco Sabino, por isso que essa revolta tem o nome de Sabinada, em homenagem ao Sabino. Tá? Os motivos foram insatisfação com a centralização do governo central, porque com isso a província da Bahia acabava perdendo sua autonomia,
tá? Qual era o objetivo deles, então? Era criar a República da Bahia e manter a sua autonomia até a maioridade de Dom Pedro II, beleza? E foi formada por quem? Pelas camadas médias urbanas. Então, por militares, profissionais liberais, comerciantes, artesãos. Teve pouca participação, tanto da elite quanto da camada mais pobre, tá? Foi ali uma participação da classe mais intermediária. E aí eles acabaram perdendo essa revolta, seus líderes foram punidos, foram presos e acabou, tá? Já a balaiada, ela aconteceu entre 1838 e 1841, no Maranhão e no Piauí. E quem foram seus líderes? Raimundo Gomes, Manuel Francisco dos Anjos Ferreira, e ele fazia os balaios, né? O que eram balaios? Eram cestos grandes, feitos de cipó, feitos de tipo de corda, né? Então, assim, ele fazia o balaio e por isso tem o nome de balaiada, e o Cosme Bento, também chamado de Preto Cosme. Vocês podem ver das duas formas, tá? Quais foram os motivos dessa revolta? Pobreza, o tráfico intenso, o negreiro, né, que era muito grande, abusos das autoridades locais, insatisfação dos militares. E qual era o objetivo deles? Melhorar as condições das pessoas pobres, tá? E também diminuir, acabar com os abusos das autoridades locais. Ele foi um movimento basicamente popular, então composto pela classe mais pobre mesmo, negros, escravizados, tá? E eles foram derrotados por Luiz Alves de Lima e Silva, que mais tarde a gente vai conhecer como Duque de Caxias, beleza? O regente Araújo Lima teve êxito no combate às rebeliões, e assim a unidade do império foi mantida. No entanto, os custos foram muito altos, né? Além dos gastos, a oposição liberal aumentava, na medida em que o poder centralizado ganhava cada vez mais força. Os conservadores começaram a dar espaço para a figura do menino imperador, que a essa altura do campeonato já tinha 14 anos. Dessa forma, os liberais perceberam que para poder voltarem ao poder, eles precisavam apoiar a figura do menino imperador, né? Surgiu assim o Clube da Maioridade em 23 de julho de 1840. Eles colocaram isso em votação e perguntaram a Dom Pedro se ele gostaria, se ele queria assumir o trono naquele momento. E conta a tradição que ele respondeu: quero já. E aí esse episódio ficou conhecido como golpe da maioridade, inaugurando-se assim o segundo reinado. Mas isso é assunto para uma próxima aula. Se você gostou dessa aula, curte, compartilha. Você pode também ativar o sininho para você receber a notificação das próximas aulas. Aguardo vocês na próxima. Tchau, tchau!